servo para ministrar as nossas vidas no dia de hoje. Portanto, usa a vida dele, Senhor, como um instrumento teu para a glória e louvor do teu nome. Amém. Som. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Por gentileza, quero pedir aos amados que, com a licença do pastor, se coloque de pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis. Por gentileza, você que trouxe a Bíblia, aleluia, abra o livro do Gênesis, capítulo de número 3, louvado seja o Senhor. Gênesis, capítulo de número 3, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 20 em diante, nos diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Amém? Podeis sentar adorando o nome do Senhor, glorificando aquele que vive e que reina para o todo sempre. 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 7, nos diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Louvado seja Deus. É com muita alegria e responsabilidade de, mais uma vez, estar incumbido de transmitir a santa, a magnífica, a reverenciada palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que é meu pastor, Cleudes, e também lhe tenho como pai na cidade de Camaçari, aonde a igreja do Senhor em Camaçari é a família que Jesus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus pelo vice-presidente, louvar a Deus por todos os pastores, ministros, obreiros da casa do Senhor, e sabendo da responsabilidade de que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Amados e queridos, o texto que fora escolhido, a menção do tema que fora escolhido pelo nosso amigo e presbítero Rogério, foi de muita sabedoria e de muita inteligência, aonde foi escolhido o tema que é melhor o perdão do que o divórcio. É melhor o perdão do que o divórcio. O título que nós acabamos de ler e a palavra que nós acabamos de fazer a menção no texto bíblico, não tem como nós falarmos de família se não falarmos do maior projeto de Deus sobre a face da terra. Projeto esse que fora feita pelo Criador. Projeto esse que Deus decide criar o homem e a sua mulher no jardim do Éden. É bem verdade que quando Deus ele forma, ele faz todas as coisas lá no jardim do Éden, ele faz a separação, ele cria todos os animais, todos os seres viventes. A Bíblia também vai dizer que logo depois Deus olha para todas as coisas que ele havia criado, e agora a Bíblia vai dizer que Deus decide criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança Deus o criou. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que Deus pega do pó da terra e ele vai formar quem? A Bíblia vai dizer que Deus ele
ele vai formar Adão, aquele a qual Deus escolhera para tomar conta, para ter cuidado de tudo aquilo que ele havia criado, para ter cuidado e para dar continuidade na criação que o Senhor fizera. É bem verdade que Adão, ele olha para tudo aquilo que Deus o havia criado, e a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Deus criou chama-se alma vivente. A Bíblia diz que Adão pega e começa ali a olhar para tudo que Deus o havia feito, e ele começa a colocar o nome em todas as coisas, em todos os animais. É bem verdade que se você for olhar para tudo aquilo que Deus fez e para os nomes que Adão colocou sobre todas as coisas, tem sentido. Se você olhar para a verdade que Deus deu sabedoria ao homem, para que ele pudesse colocar e dar o nome a cada coisa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você entender que tudo que Deus faz, que tudo que Deus realiza, que tudo que Deus coloca, que tudo que Deus cria é com objetivo, e Deus não faz nada fora do plano, fora do propósito, fora do projeto. É importante nós entendermos isso. Então a Bíblia vai dizer que ele pega e cria todas as coisas. Assim Adão colocou o nome, só que logo depois de um período de tempo, a Bíblia vai dizer que Deus olha, vê Adão com todas as coisas que ele havia criado, e agora o Senhor vai dizer: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para isso e viu ali, e com certeza se preocupou com essa situação, e a Bíblia diz que ele pega da sua costela, Adão adormece, ele pega da sua costela e vai criar a sua adjuntora, vai criar uma mulher. A Bíblia diz, pastor Ismael, que Deus ele vai criar a mulher para estar ao lado de Adão, para estar junto com Adão, para caminhar com Adão. Deixa eu te falar, Deus não criou a mulher para ser escrava, Deus não criou a mulher para ser qualquer tipo de coisa, não. Deus criou para ajudar, Deus criou para ser uma adjuntora, para estar próximo, para aconselhar, para instruir, para estar com ele em todas as situações a qual ele viesse a viver. Porém, nós sabemos, amados e queridos irmãos, que depois que Deus faz a mulher, depois que Deus dá a Adão, começa-se uma batalha. Por um período de tempo, eles continuam, eles permanecem fiel diante do Senhor, diante do Criador, diante daquele que é digno, daquele que merece, daquele que é o único que merece ser adorado, glorificado. Eles estavam ali no jardim, eles estavam no lugar de paz, tudo que eles precisavam, tudo o que eles necessitavam, eles tinham ali, porque o próprio Deus o havia dado a eles. E a Bíblia vai dizer que certo dia, aquela mulher chamada Eva, ela vai para onde, pastor? Ela vai para próximo da árvore, ela se aproxima da árvore, ela está no jardim, e acredito eu que quando ela olha para a árvore, que está no meio do jardim, que Deus disse para que eles não tocassem e nem comessem, porque nos dias que eles tocassem, que eles comessem, então se abririam os seus olhos, e eles passariam, e eles entenderiam, e eles teriam o conhecimento do bem e do mal. Eles teriam o conhecimento de tudo que o Criador o havia feito. A Bíblia vai dizer que Eva pega do fruto e come do fruto. E a Bíblia vai dizer que ela pega do fruto e também dá para o seu esposo, dá para o seu marido. Depois que ela dá para o seu marido, certo dia, o Senhor ele vai passear no jardim do Éden. Ele vai caminhar no jardim do Éden. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a passear na viração do dia, no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Adão ouviu a voz do Senhor. E quando Adão ele ouve a voz do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele temeu, que ele se escondeu, que o desespero bateu no seu coração,
que a situação que agora ele estava vivendo já não era mais uma situação de paz, já não era mais uma situação de alegria, já não era mais uma situação de conforto, já não era mais uma situação da maneira que Deus o havia colocado ele, porque ele sabia que algo estava errado, porque ele já não estava mais agindo segundo aquilo que Deus queria com que ele viesse fazer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora o Senhor passeia no jardim. E a Bíblia vai dizer que Adão se esconde da presença do Senhor. Eva se esconde da presença do Senhor. Por quê? Porque eles haviam pecado contra Deus. Porque agora eles já não estavam mais na sua intimidade, a qual Deus queria com que esses vivessem. Agora eles começam a entender, e a Bíblia vai dizer que os olhos deles abriram, e eles viram que eles estavam nus. Eles estavam em pecado. Eles estavam em uma situação difícil. Eles sabiam que algo estava errado. Mas Adão amava tanto a Eva. Adão gostava tanto de Eva. Adão sentia algo surpreendente por Eva, que mesmo ela trazendo o fruto, mesmo ela trazendo aquilo que era proibido e ter dado a Adão, a Bíblia vai dizer que ele pega e come. Por quê? Porque ele amava a sua esposa. Porque ele gostava da sua esposa. Porque ele sabia da companheira que Deus o havia dado, mesmo sabendo que era errado fazer o que ele havia feito, mas ele fez. Sabe por quê? Porque nós lemos que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor ele tem paciência, o amor ele trata com indecência, e a Bíblia vai dizer que ele se esconde diante de Deus. E agora o Senhor pergunta a ele: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me. E ele falou: por que te escondeu, Adão? Porque estava nu, Senhor. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia que Adão havia falhado. Deus já sabia que Adão tinha cometido erro. Por quê? Porque o nosso Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele conhece, ele sabe. O salmista disse: para onde eu fugirei de ti, Senhor? Porque se eu for para o monte, lá tu estás. Se eu for para a caverna, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama à beira do abismo, lá tu estás. Não tem como eu fugir de ti, Senhor, porque tu sondas e conheces o íntimo, o profundo, o oculto, o escondido da alma e do espírito. Deus sabe o que você fez hoje. Deus sabe como você acordou hoje. Deus sabe o que você passou hoje, porque ele te sonda, porque ele te conhece e ele tem algo reservado para ti. Louvado seja Deus, aleluia. Ele disse: Senhor, eu me escondi porque eu pequei contra ti. Eu me escondi, Senhor, porque eu falhei diante dos céus, diante do Senhor, diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor havia falado a nós. Ele disse: o que fizeste, Adão? Pegaste do fruto que te ordenei que não comeste e comeu? Mesmo Adão falhando, ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e comi. Aí começa uma conversa entre Deus, Adão e Eva. E Eva disse: Senhor, a serpente me enganou. Porque a serpente era o animal mais astuto que tinha da época. E a Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que começa um diálogo entre os três: Adão, Eva e o próprio Criador. E a Bíblia pega, amados e queridos, e a Bíblia vai dizer que ele pegou e tirou Adão e Eva do jardim, porque a vontade de Deus era que Adão e Eva, pastor, viessem viver eternamente, viessem ser poderosamente abençoados para sempre. Mas depois que o pecado entra, as coisas começam a mudar. Depois que o pecado entra, aquilo que é bom se começa a tornar ruim. Porque depois que o pecado entra em qualquer lugar, ele vem trazendo devastação, ele vem destruindo, ele vem acabando, ele vem
fazendo totalmente ao contrário daquilo que o Criador quer. Que o Criador quer que você viva bem, que você viva em abundância, que você viva com uma família abençoada, próspera, que o Senhor quer que você seja poderosamente abençoado. Mas quando chega ao pecado, o pecado vem destruindo, louvado seja Deus. Só que o pecado não é ruim. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. Mas o que separa o homem de Deus é o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, ela está sobre a tua vida. A graça de Deus está sobre a tua família. A graça de Deus está sobre o teu lar, está sobre a tua casa, está sobre o teu filho, está sobre a tua filha, está a promessa lançada que vocês serão poderosamente abençoados, serão terra deleitosa e abençoadas pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas se houver alguma dessas circunstâncias, a sua disjuntora, ela não é a sua rival, a sua disjuntora, ela não é a sua inimiga, o seu marido, ele não é o seu inimigo, o seu esposo, Deus não te deu por inimigo, Deus te deu como bênção de Deus na tua vida. A tua esposa, Deus te deu como bênção de Deus na tua vida. Os teus filhos são herança do Senhor, e o Senhor deu os teus filhos como promessa para a tua vida, e que você venha cuidar e ser poderosamente abençoado por Deus, e cuidar da tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ninguém sabe a situação, a adversidade, a aflição e o problema que você está enfrentando. Mas o teu Deus, Ele conhece o teu deitar. O Senhor conhece o teu levantar. O Senhor sabe como está o teu coração. O Senhor sabe como anda a tua casa. O Senhor sonda e esquadrinha todo o teu caminhar. Ele te conhece. Ele sabe. E mesmo em meio a essa situação, a Bíblia vai dizer que Adão ainda continuou com a sua esposa, que Eva ainda continuou com seu esposo. Sabe por quê? Porque em meio à adversidade da vida, é que quem realmente nós vamos mostrar quem nós somos, é que nós realmente vamos mostrar o que Deus fez em nossa vida. Porque em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é nova criatura. A tua casa é nova criatura. Os teus filhos são nova criatura. A tua esposa é nova criatura. Você é nova criatura em Deus, aleluia. E se nós somos nova criatura, nós vivemos em novidades de vida. Nós vivemos em novidade da palavra. Só que o projeto não acabou por aí. O inimigo talvez se alegrou porque achava que fosse acabar, que a situação ali de Eva e de Adão fosse trazer uma devastação sobre a terra. Mas o projeto de Deus ninguém destrói. Os planos de Deus ninguém acaba. O propósito de Deus ninguém termina. Porque a família, ela foi um projeto constituído, estabelecido pelo Senhor. E você e a sua casa são promessas, são bênçãos de Deus, são designados pelo Senhor. A Bíblia diz no capítulo 4 que agora, depois que Adão e Eva passa por essa situação, a Bíblia vai dizer que eles tiveram 2 filhos. Um que se chamou Abel e outro que se chamou Caim. A Bíblia vai dizer que certo dia, Abel, ele pega da sua lã, ele pega do seu melhor, ele pega da sua primogenitura, e a Bíblia diz que ele vai oferecer a quem? Ao Senhor.
E logo depois a Bíblia vai dizer que vem Caim e pega qualquer um dali dos seus animais e vem trazer ao Senhor como oferta, também ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor não atentou para a oferta de Caim, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não aceita qualquer coisa. Porque o Senhor, Ele não quer de ti qualquer coisa. O Senhor, Ele não quer de você qualquer situação. O Senhor quer de você o melhor. O Senhor quer que você dê o melhor. O Senhor quer que você ofereça o melhor. E em todos os seus aspectos, dê o melhor por você, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Porque se você oferecer o melhor para Deus e dar o teu melhor para que o nome dEle seja glorificado, vai vir coisa boa de Deus na tua vida e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Louvado seja Deus. Só que na hora da adversidade é difícil a gente glorificar ao Senhor. Na hora da adversidade, qualquer coisa já quer nos afastar de Deus. Na hora do problema, qualquer coisa já quer nos tirar da presença do Senhor, já quer fazer com que nós venhamos abandonar da fé, abandonar da família, abandonar da casa, abandonar do filho. Mas não é isso que Deus quer para você, sabe por quê? Porque a tua família é promessa de Deus e você será grande diante do Senhor, e grandes coisas Deus vai fazer no meio dos teus filhos e da tua casa. Louvado seja Deus. A luta da vida, ela vem, mas ela não vem para nos destruir. As adversidades, elas chegam, mas elas não chegam para parar. Elas chegam para fazer com que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ser abençoados pelo Senhor. É para isso que vem as adversidades. Deus não lança adversidade e problema na tua vida para querer te destruir, para querer te acabar, para querer acabar com a tua casa, não. Ele lança porque Ele quer que você cresça, que você prospere, que você seja coisas poderosas e abençoada na mão do Senhor. Se cada um de nós fôssemos contar aqui, todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos uma luta, uma aflição, um problema, adversidade para contar. Mas o que nos mantém em pé é o Senhor e a sua palavra, louvado seja Deus. Aonde a palavra está semeada, ela produz frutos. Aonde a palavra está semeada, ela produz arrependimento. Aonde a palavra está semeada, ela produz o perdão. Aonde a palavra está semeada, a luta não vai prevalecer, o problema não vai prevalecer, o inimigo vai se levantar, mas ele vai ter que bater em retirada, porque a palavra de Deus será maior na tua vida e no meio da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E para finalizar, se não houver o perdão, será como o sino que retine. Se não tiver o perdão, não adianta ter riqueza. Se não tiver perdão, não adianta ter fortuna. Se não tiver perdão, não adianta ter dom. Se não tiver perdão, o apóstolo Paulo está dizendo, nada disso me aproveitaria. Porque o amor tudo espera. Porque o amor tudo sofre, porque o amor tudo suporta, louvado seja Deus. Eu estou casado há mais de 17 anos. Oxe, como diz a linguagem dos baianos, oxe, se eu fosse contar, se você fosse contar as lutas que você já passou, a adversidade que você já enfrentou, você não estaria aqui. Mas sabe por que você está aqui? Porque só Jesus é forte, porque só Jesus é poderoso, porque só Ele pode fazer nas nossas vidas, porque só Ele pode fazer no nosso lar, porque só Ele pode fazer na nossa casa, só Ele pode fazer o impossível acontecer, o sobrenatural acontecer, para que Ele continue sendo glorificado no céu. Não é, pastor? Sem Ele nada podes fazer. Fique de pé, por gentileza, pastor.
Por gentileza, fique de pé. Essa palavra é uma palavra de transformação. É uma palavra de força. É uma palavra de vigor. É uma palavra para você não desistir da sua família. É uma palavra para você não desistir do teu lar, dos teus planos, dos teus projetos, dos propósitos de você diante do Senhor. Assim como Adão não desistiu de Eva, não desista da tua esposa, não desista do teu esposo, não desista dos teus filhos, mas profetize bênção sobre o teu lar, profetize restauração sobre a tua casa, profetize restauração sobre o teu filho, sobre a tua filha, profetiza que a tua casa, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quero lançar uma palavra profética aqui. Se alguém da tua casa está distanciado, se alguém da tua casa está fora da casa do Senhor, eu profetizo que Deus vai trazer de volta, que você vai cantar o hino da vitória, que você vai dar o culto em ação de graça, porque você vai dizer: Deus olhou para a minha casa, louvado seja Deus. Soberano Deus e Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra é a única que produz, Senhor meu Deus, a mudança, a transformação, a purificação, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu Pai. Pelo poder da palavra, Senhor, pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita o lar do Teu filho, visita a casa do teu filho, visita a família do teu filho, visita os seus filhos, o seu lar, a sua casa, a sua esposa, visita o esposo, Senhor, aquele que está distanciado, traga de volta, aquele que está afastado, traga de volta, aquele Senhor amado que está por um motivo na droga, na prostituição, vai transformando, vai libertando, vai mudando, vai renovando e salva para a glória do teu nome. Alavassúria, alabaxanda, alabaxéria. Senhor da glória, pelo poder da palavra, pelo poder da oração e pelo poder do nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, e a vitória da tua igreja é a minha vitória é a vitória da igreja, e assim, Senhor, a vitória do teu povo depende de ti, Senhor. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, abençoe o pastor e todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor.